Ok, então já está gravando e estou abrindo a sala. Uma boa live a todos. Obrigado. Obrigada. Vamos lá. Olá, bom dia a todos. Começamos agora mais uma live do Secov SP e hoje nós temos como convidados o Felipe Salto, que é economista e diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe, bom dia. Bom dia, Denise, como vai? E nós temos aqui participando do lado do Secov o Carlos Borges, que é vice-presidente de tecnologia e sustentabilidade do Secov São Paulo. Carlos Borges, bom dia. Bom dia, Denise, bom dia, Felipe, a todos que nos ouvem e assistem. Um bom dia também a todos que nos acompanham. Quem quiser mandar alguma pergunta para a gente, pode participar da nossa conversa. Agora, eu gostaria de começar pelo Felipe, fazendo aí uma avaliação geral desse cenário de final de ano. A gente tem, claro, uma grande preocupação com a pandemia, que ainda pode atrapalhar o andamento da atividade econômica no ano que vem. A gente tem visto isso no exterior, aqui também. Agora, Felipe, o grande desafio do ponto de vista econômico é mesmo a questão das contas públicas, né? Que é uma situação que a IFE acompanha passo a passo, né? Sim, olha, eu quero primeiro agradecer pelo convite do Secov São Paulo, na pessoa do Carlos Borges, agradecer pela oportunidade, cumprimentar a Denise Campos de Toledo também, sempre estamos juntos na Jovem Pan, o que é um prazer para nós. E a Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado Federal, é um órgão que tem por objetivo ampliar a transparência das contas públicas e colaborar para a disciplina fiscal. Quer dizer, hoje você tem cerca de 28 países, né, que têm instituições similares, são 37 instituições, porque tem países que têm mais de uma IFE, às vezes tem IFEs locais, né? A mais conhecida é o Congressional Budget Office, o CBO, lá nos Estados Unidos, que existe desde os anos 70. E, respondendo a sua pergunta, Denise, eu acho que nós estamos numa situação gravíssima. É muito grave, porque as contas públicas, elas passaram por um baque muito grande no Brasil. É verdade que todos os países tiveram que reagir também à crise, aumentando despesas e fazendo uma atuação grande, efetiva do Estado, mas nós já tínhamos uma situação fiscal muito frágil. Então, a dívida pública vai subir de 75,8% do PIB no final do ano passado para 93,1% do PIB pelas nossas projeções até o final de dezembro. O déficit primário, que é aquele que não considera as despesas com juros, né, receita menos despesa, deve alcançar quase 11% do PIB até o final deste ano. Então, o desafio para o ano que vem é como retirar esses estímulos diante ainda de uma ameaça muito grande da Covid. Nós estamos vendo aí a aceleração dos casos e das mortes diárias, o que é muito preocupante, mas há uma esperança. Quer dizer, a questão da vacina é fundamental, e ela é fundamental não só pela razão da própria saúde, mas porque é ela que pode ter o condão de garantir alguma recuperação econômica no ano que vem. É ela que vai permitir a volta, pouco a pouco, à normalidade. Então, a nossa projeção para o crescimento econômico no ano que vem é de 2,8%, tem um certo viés de alta, e para esse ano a recessão deve terminar entre 4,5% e 5%. O desafio nesse contexto é como cumprir o teto de gastos, o nível de despesas discricionárias, que é são aquelas que podem ser cortadas, né, para cumprir o teto, que é uma regra constitucional, já estão num nível muito baixo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias divulgada ontem, aprovada ontem pelo Congresso, mostra que a despesa discricionária deve ficar em 79,9 bilhões, o que é um nível baixíssimo, né? Então, a gente está correndo aí um risco duplo. Ou bem cumpre o teto de gastos e, para isso, corta essas despesas, levando a um quadro de shutdown, de risco de paralisação da máquina, de certas políticas públicas, ou então descumpre o teto, e aí a regra não prevê, na forma como está, a possibilidade clara, né, do acionamento das medidas automáticas de ajuste, os chamados gatilhos. Na verdade, nós tivemos um atraso da PEC emergencial que ficou para o ano que vem, e a gente ainda tem um entrave das eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Essa PEC emergencial, que, na verdade, poderia dar uma margem de manobra maior, não é, Felipe?
Veja, a PEC emergencial foi uma iniciativa interessante do ano passado ainda. Eu lembro que a previsão ou a promessa era aprovar até dezembro do ano passado a PEC emergencial. Na verdade, a gente não aprovou nada até agora, né? Então, isso preocupa muito, porque, na verdade, o que precisaria é apenas permitir que o teto de gastos funcionasse na sua plenitude. Porque a regra fiscal, qualquer regra fiscal, tem que ter válvulas de escape, tem que ter regras de retorno quando há momentos de exceção. E a regra do teto tem, quer dizer, o artigo 109 do ADCT na Constituição, que faz parte da regra do teto, ele lista uma série de gatilhos, medidas automáticas de ajuste. Só que a redação foi mal feita, então não se permite acionar esse conjunto de gatilhos na chamada PELOA, que é a Proposta de Lei Orçamentária Anual. Era isso que a PEC emergencial tinha de resolver, uma coisa relativamente simples, né? O texto acabou ficando mais complexo, avançou-se sobre outras questões, aí o texto da chamada PEC dos fundos públicos também foi parcialmente incorporado nessa última versão que foi conhecida. Então, isso causou uma certa dificuldade de criar consensos, né? E preocupa muito, porque nós vamos entrar em 2021 com uma incerteza muito grande. É por isso que os mercados estão precificando isso no risco e no prêmio exigido nos títulos públicos, né? A taxa dos títulos públicos não é 2%. 2% é a Selic. O que o mercado exige do governo para financiar os títulos, se a gente olhar a dívida interna, o custo médio acumulado em 12 meses, ele de setembro para outubro passou de 7,33% para 7,38%, bem acima, portanto, da Selic. Então, nós temos que ter uma vigilância constante. Eu acho que é possível ter um endereçamento correto dessas questões, mas não vai ser fácil. Quer dizer, não tem ainda uma luz no fim do túnel. Agora, Felipe, a gente tem visto aí até uma questão que chama muita atenção, é o mercado financeiro, que voltou a atrair capital externo, né? O Brasil, mesmo com essa piora muito acentuada que você detalhou em relação às contas públicas, não teve uma revisão da nota de risco, né? A gente percebe que o Brasil ainda continua no radar dos investidores, embora eles estejam destinando dinheiro para os emergentes de um modo geral. Então, sempre fica aquele questionamento, se dá para empurrar um pouco a situação com a barriga, né, para ter alguma flexibilidade. A gente sabe que tem internamente no governo algumas pressões por gastos, tem até um apelo populista, a questão do auxílio emergencial, tem o lado da pandemia, claro, das consequências, mas tem o lado da popularidade também. Você vê condições de o Brasil ser ainda meio maleável nesse compromisso fiscal no ano que vem, sem danos maiores para a economia? Olha, hoje na coluna do Ribamar Oliveira, no Valor Econômico, eu falei de maneira mais dura e repito aqui, quer dizer, nós estamos diante de um quadro inusitado. O governo ele tem essa impressão de que dá para continuar empurrando com a barriga o problema, né? Corta um pouquinho da discricionária, ninguém vai reclamar. Só que eu lembro de um episódio anedótico, que foi 2019, o início de 2019, aquele contingenciamento, aquele corte, aquela contenção do orçamento, que pegou bolsas de pesquisas do CNPq, pegou dinheiro de emissão de passaporte, uma série de pequenas coisas, mas que são simbólicas e são serviços relevantes. Isso pode acontecer numa proporção bem maior em 2021, se a gente não tomar cuidado. Então, é possível cumprir o teto de gastos usando novamente essa estratégia? Possivelmente sim, mas você vai caminhar para um quadro muito grave. O tecido social já está esgarçado, vai ficar mais ainda, né? E tem que mencionar a incerteza sobre o custo de todo esse programa de vacinação e a eventual necessidade de transferências sociais, né? Nós vamos ter um contingente de pessoas desocupadas muito grande. A ocupação em 2020 vai terminar o ano caindo cerca de 9%. Imagina o número de pessoas ocupadas caindo 9% em um ano. E no ano que vem vai recuperar, mas vai recuperar menos de 2%. Então, o número de pessoas sem uma colocação, mesmo no mercado informal, ou aqueles que trabalham por conta própria, vai ser elevado. E aí é que, provavelmente, você já vê iniciativas no Congresso, né? Por exemplo, o projeto do senador Alessandro Vieira, para criar uma extensão do auxílio. Então, o governo ele precisa articular, precisa se antecipar.
e precisa mostrar as fontes de financiamento para esse tipo de gasto. Senão, nós vamos literalmente para o vinagre. Carlos Borges, por favor. Então, a gente tem duas preocupações, né? Como setor, a gente depende de duas coisas, basicamente, né? De uma taxa Selic baixa e de confiança. Nunca estivemos tão bem na taxa Selic, né? Então, isso está gerando aí uma migração natural para o setor produtivo, né? E nós temos inseridos nesse contexto, mas entra essa perspectiva, né? Essa preocupação de médio e longo prazo que também faz com que as pessoas tenham dificuldade, né, de tomar decisão e de assumir dívidas de longo prazo, né? E o que mais nos preocupa é como cidadãos mesmo, né? Porque parece que essa discussão, né? A gente já houve uma discussão enorme para se aprovar o teto de gastos. Agora nós estamos discutindo como aplicar o teto de gastos, né? E essa tentação perene, essa sedução, né, de gastar e ficar bem na fita, né, de qualquer governo, seja esse ou de qualquer outro, parece que não se tem uma visão de longo prazo, né? Então, não tem como realmente o país ter um crescimento sustentável com uma situação como essa, porque, e é interessante, porque aqueles que aparentemente são os favorecidos por essa situação no curto prazo, são exatamente os que vão pagar a conta de uma forma muito mais forte no médio e longo prazo, né? Então, essa mentalidade imediatista relacionada aí a calendário eleitoral é uma coisa que me preocupa muito para o futuro do país, né? E eu também tenho uma visão assim de não resolução, né? É difícil essa mudança de mindset. Acho que o Felipe colocou de maneira muito clara isso, né? Que parece que o Estado não tem dono, né? Quer dizer, não tem dono, não tem risco e vai se dar um jeito, né? As coisas vão ser resolvidas de uma forma ou de outra, né? Então, a minha preocupação é dupla, como setor, como empresário e como cidadão, porque eu não vejo um pavimento aí para a gente construir um país saudável economicamente, né? A prosperidade está longe dessa indisciplina fiscal. Felipe. Olha, eu acho que o setor de vocês, relativamente, é um setor que tem uma vantagem comparativa, né? Em geral, o setor da construção consegue ter uma recuperação interessante depois de momentos de crise, tem uma capacidade de empregabilidade grande também. Quando a gente olha os dados do PIB do terceiro trimestre, né, que foram divulgados recentemente, no início do mês, o que dá para ver é que a indústria caiu muito, mas na margem, em relação ao segundo TRI, está recuperando bem. Serviços mais lentamente, mas também está recuperando. E o agronegócio. O agronegócio é um setor que o Brasil conseguiu conquistar vantagens comparativas, investiu muito em tecnologia, isso é muito importante, mas para que a gente possa ter uma recuperação para valer, é preciso ter claro que nós já perdemos o chamado bônus demográfico, né? Então, você só tem dois jeitos de crescer. Ou se a população cresce muito, naturalmente você tem mais crescimento econômico, ou se você aumenta a produtividade do trabalho e a produtividade geral da economia. E para isso você precisa de investimento em infraestrutura e precisa aumentar as exportações líquidas, né? Eu acho que essa taxa de câmbio mais depreciada, que assustou todo mundo, ficando mais ou menos estável num patamar mais alto, claro que a volatilidade é ruim, o sobe e desce, né? Mas se ela ficar estável num patamar um pouco mais alto do que até o ano passado, isso pode ajudar na recuperação das exportações líquidas, né? Líquidas de importações. Então, tem alguns fatores que podem colaborar, como você mencionou, Carlos, a Selic baixa também, sem dúvida, é um fator preponderante, mas eu estava vendo ontem uma live do professor Roca, da FEA USP, né, com o pessoal do Valor Econômico, e ele mencionava, olha, não basta a Selic baixa, a gente precisa de outras condições que criem o ambiente favorável ao crescimento econômico. Crescer é muito difícil, e o Brasil está aprisionado na chamada armadilha da renda média. Nos anos 80, 1985, o PIB per capita do Brasil representava 2,5 vezes o PIB per capita da Coreia do Sul. Hoje é exatamente o oposto.
Então, onde foi que nós nos perdemos, né? Por que os nossos investimentos em educação, que são muito grandes, não foram eficientes como os da Coreia do Sul? Os incentivos, a política industrial, onde nós erramos? Quer dizer, tem um volume de gastos tributários, né, renúncias fiscais, que não são avaliados. A gente vai simplesmente pela inércia postergando essas renúncias, e esse é um problema geral no setor público, a falta de avaliação das políticas públicas para se definir até um programa de ajuste fiscal que seja coerente, né, que não corte aquilo que está funcionando e preserve aquilo que não está funcionando. Esse binômio da eficácia, quer dizer, entregar resultado bom, e eficiência, usar o mínimo de recursos públicos possível, esse binômio precisa voltar a fazer parte das decisões do Estado brasileiro. O Brasil consegue atrair esse capital de mercado financeiro, um capital especulativo, que a gente vê que, por exemplo, na Bolsa eles vão para blue chips, aqueles que podem dar maior retorno. Agora, capital de longo prazo, investimentos, reestruturação da economia, tudo isso vem sendo empurrado, com certeza, paralelamente a essa piora das contas, porque a meta do ano que vem, por exemplo, prevê o pior saldo em 8 anos. A gente tem essa exceção da situação de calamidade deste ano, mas é uma situação complicada, né? A Bolsa, ela reage muito ao boato, né? Então, a perspectiva de que o ano que vem tem uma vacinação ampla, você já vê países começando a fazer isso, o caso do Reino Unido é emblemático, e há um certo otimismo começando a aparecer. Isso se reflete na Bolsa. O Brasil tem uma conta capital e financeira no balanço de pagamentos que é muito aberta e uma conta comercial muito fechada. Então, a gente está muito sujeito a esse tipo de movimentação para o bem e para o mal, né? O que seria preciso fazer é ter uma política externa voltada para o aumento das exportações. O Brasil tem um potencial enorme nisso, né? Aumentar a competitividade das empresas, a inserção das empresas nacionais nas cadeias globais de valor. Então, eu acho, Denise, que esse potencial do nosso país precisa ser melhor aproveitado. É claro que a crise pandêmica é um obstáculo muito grande, nós sofremos muito com isso neste ano, mas eu acho que, se fizermos a lição de casa, se aproveitarmos todo o histórico que o Brasil tem nessa questão da vacinação, da imunização em massa, né, da população, tudo isso vai nos dar uma nova oportunidade. Resta saber se ela será bem aproveitada. Agora, Felipe, até colocando essa preocupação do Carlos Borges em relação ao que pode acontecer com o mercado em geral, a questão de juros, crédito, financiamento, a gente já viu uma mudança de tom do Banco Central com relação à manutenção do estímulo, né, através desses juros baixos. Então, o Banco Central meio que deixou a porta aberta para elevar a Selic no próximo ano. O mercado trabalha ainda com 3% da Selic no fechamento do ano, isso é a projeção média, já tem quem fale até 3,75%. E a gente percebe até pelo relatório de inflação que foi divulgado pelo Banco Central que a grande preocupação não é a inflação. O Banco Central até trabalha com projeções que são compatíveis com a meta, mas ele tem ressaltado essa questão fiscal sempre, né? E tivemos nessa semana até o Roberto Campos Neto chamando a atenção, que ele disse que é muito melhor você gastar com vacinas do que você gastar com a prorrogação do auxílio emergencial. Então, assim, vacina vai livrar o Brasil da pandemia, que é uma ameaça à atividade econômica em geral. Auxílio emergencial aumenta o rombo fiscal e não resolve a situação econômica como um todo. Você acha que há possibilidade de se ter uma pressão mais forte sobre os juros, de o Banco Central reagir mais rapidamente a essa situação, se não forem produzidos resultados mais rápidos? Olha, pelo próprio histórico do Brasil, com inflação não se brinca, né? E eu acho que o Banco Central tem atuado muito bem na gestão do presidente Roberto Campos, mesmo na gestão anterior do Ilan Goldfein, avançando na ideia de uma agenda de maior competitividade no setor bancário. É vergonhoso que nós tenhamos spreads bancários tão altos ainda, e isso precisa mudar. Agora, a política da Selic, ela tem que ser decidida tecnicamente pelo Copom. O relatório trimestral de inflação divulgado hoje, ele mostra o seguinte, o óbvio, né? Se o fiscal piorar, se houver desequilíbrio, isso vai afetar o lado monetário. Isso vai produzir uma quebra de expectativas.
e potencialmente vai exigir aumento de Selic mais cedo. O que eu acho muito preocupante, porque o hiato do produto, que é uma espécie de termômetro para medir a temperatura da economia, ele está super negativo. Então, o PIB observado, ele está muito distante do PIB potencial. Não há pressão inflacionária clássica, né, de demanda, gente consumindo tanto que isso pressiona preço. O que houve foi a coisa concentrada do auxílio emergencial, porque você pôs dinheiro na mão de pessoas que tinham uma propensão marginal a consumir elevadíssima, para consumir bens de primeira necessidade. Por outro lado, isso se somou à pressão do câmbio. Quando o câmbio sobe muito, os bens importados ficam mais caros e também os insumos da indústria, né? E há o potencial repasse para os preços finais. Então, a inflação agora é câmbio. E isso pode arrefecer a partir do ano que vem. E acho que deve arrefecer um pouco. Acho que não é preciso evitar o alarmismo nessa questão da inflação. O mercado fica em polvorosa porque está tendo que trabalhar com uma Selic de 2%. E nunca antes precisou fazer isso. Quer dizer, o Brasil era o paraíso, né, para certos operadores que tinham facilidade de ganhar muito dinheiro com uma Selic altíssima, nas nuvens, né? Agora, com a Selic de 2%, a vida fica difícil, né? Isso não quer dizer que a vigilância não tenha que ser mantida. Com inflação não se brinca. E acho que o Banco Central está, sim, agindo de uma maneira correta ao seguir o seu mandato. Ele tem autonomia operacional, não tem mandato fixo, os diretores e o presidente, mas esse regime vem funcionando bem desde 1999, com alguns tropeços, mas se você observar historicamente, a Selic caiu continuamente, né, nos últimos 20 anos, e também a inflação está sob controle. Essas pressões de curto prazo preocupam, Denise, principalmente porque nós estamos num ambiente de fragilidade fiscal. E aí sempre há o risco da chamada dominância fiscal, que você tem uma dívida muito alta, o Banco Central eventualmente precisa começar a aumentar os juros, isso aumenta o serviço da dívida e pressiona mais a inflação. Então você entra numa certa bola de neve em que a política monetária perde eficácia. Acho que nós estamos ainda distantes disso, mas é sempre um risco, e o risco tem que ser mapeado e acompanhado. Felipe, é importante a gente lembrar que a gente está com juro negativo, né? As projeções de inflação para este ano de fechamento são na faixa de 4,4%, né? E nós estamos na Selic a 2%. Seria até compatível numa situação em que se tem que estimular a atividade econômica, que é exatamente o que a gente vive, mas não é compatível com esse cenário fiscal que nós temos, com todas essas incertezas, com essas ameaças, esses desdobramentos todos. E mesmo quando a gente pega as projeções dos próximos anos, apesar de serem mais baixas, se ficar a Selic em 2%, ainda vai estar negativa. O juro real medido pela Selic, de fato, se você pegar 2%, tira 4% de inflação esperada, juro real negativo em torno de 2%. O problema é que, por exemplo, para a dívida pública, não importa apenas a Selic, porque o Tesouro ele tem tido que sancionar taxas de juros mais altas, mesmo nos títulos de prazo mais curto. Então, quando a gente olha a curva a termo de juros para diferentes prazos, né? Se você pegar um título de 10 anos, a taxa está lá em 7, 8%. Por isso que o custo médio da dívida interna, ele acumulado em 12 meses, está em 7,38%. Se você descontar 4% de inflação esperada, nós estamos falando de 4,38%, ou 3,38%, né, na verdade, de juro real. Então, para a dívida pública, o juro real que importa vem dessa chamada taxa implícita, né, que é o custo médio, quer dizer, pega tudo que o governo paga de juros e divide pelo estoque. Agora, do ponto de vista da demanda, do estímulo ao investimento e ao crédito e ao consumo, você tem razão. Provavelmente nós estamos operando com uma taxa estimulativa, que está abaixo da chamada taxa neutra ou taxa de equilíbrio, que é muito difícil de estimar, né? Mas provavelmente nós estamos operando com uma política monetária estimulativa.
E, Carlos Borges, para o setor imobiliário em particular, tem sido fundamental a manutenção de juros baixos, porque, de um lado, reduz o custo do crédito, nós tivemos uma queda importante, e, por outro lado, diminui a atratividade de muitos investimentos, especialmente para quem tem um perfil mais conservador, e aí o setor imobiliário também sai ganhando como um potencial aí, retorno financeiro que se possa ter para o investimento mesmo em imóveis, né? Estava no mudo aqui, desculpa. É interessante porque, do ponto de vista da vida real, no dia a dia, o que a gente sente das pessoas que estão interessadas em comprar imóvel é que é o momento, porque as pessoas estão vendo pouco rendimento na sua aplicação, muitas vezes comparam o valor da prestação de um financiamento com o aluguel, às vezes é mais barato até o valor da prestação do que o aluguel. Então, assim, no curtíssimo prazo, tirando essa visão de perspectiva, de falta de confiabilidade, todos os riscos aí técnicos, né, que foram muito bem colocados pelo Felipe aí, na aula que ele está nos dando aqui, a gente sente isso, as pessoas estão percebendo que a taxa Selic, ela é inédita para nós e ela é absolutamente estimuladora da compra dos imóveis, né? Então, a gente está sentindo isso. Por outro lado, nós estamos vivendo aqui em São Paulo um momento de grande encarecimento dos terrenos, né? pela questão da oferta e demanda, um aumento enorme no custo de construção, especialmente pelos oligopólios, né? Aço, cimento, estão subindo muito, né? Tem previsão aí de aumento para janeiro em valores absurdos. Então, nós estamos vivendo um momento assim, meio paradoxal, né? Dentro da crise, vivendo um momento de grande concorrência e, ao mesmo tempo, o ciclo nosso, né, que é longo, faz com que a gente tenha aí os próximos 2 anos de muita atividade na parte de construção. Então, a gente já tem sentido, além do aspecto do aumento dos insumos, até falta de alguns insumos aí, o que parece até estranho, né? No momento de crise, com toda essa confusão, a gente está com falta de insumos para a construção. Isso está efetivamente ocorrendo. Então, curto prazo, nossa visão, estamos acreditando em 21 e 22 um círculo virtuoso, mesmo que a Selic suba para 3, 4, ela ainda 5, ela ainda historicamente vai estar num patamar muito abaixo daquele que a gente vinha operando, né? Mas com essa preocupação realmente aí, não só macro, mas voltada para a estrutura de preços relativos dentro do próprio setor, né? Porque também a gente não tem espaço aí também para aumentar o valor. Felipe? Eu acho que a política monetária, de fato, é uma questão fundamental, e o Carlos traz essa percepção na ponta, né, de quem está na ponta, e o que nós precisamos aproveitar é esse período de juros muito baixos, que são, talvez, o juro baixo, junto com o nível de reservas internacionais elevado que nós temos, sejam as duas grandes condições positivas dessa crise. Nas crises passadas, principalmente nos anos 80, mas também nas crises dos anos 90 e 2000, nós fomos pegos de calças curtas, né, com balanço de pagamentos desequilibrado, sobretudo nos anos 80, nas crises de dívida externa, né, e a questão fiscal também muito desorganizada, mas o problema principal era a questão da dívida externa. Hoje é o oposto. A dívida pública está concentrada nas mãos de brasileiros, a gente tem uma taxa de juros muito baixa, o Tesouro tem que pagar um prêmio para que o déficit seja financiado e os títulos sejam comprados, mas isso pode também ajudar na recuperação. Então, o quanto antes, e eu reforço isso, esse programa de imunização der certo, a gente tiver clareza sobre ele, quanto vai precisar comprar de insumo para fazer vacinas nacionalmente, quanto de vacinas finais, né, vão ser compradas e de qual laboratório e a qual preço e como vai ser esse cronograma, né, melhor. Né? Eu acho que o governo ontem deu um passo importante nesse sentido, finalmente, né, demorou muito, mas deu uma sinalização na direção correta. Vamos ver como é que vai ser o começo disso. A Anvisa também tem um papel importante nessa questão, e tem até uma emenda proposta pelo senador Anastasia,
Antônio Anastasia, que permite essa possibilidade de validação de avaliações feitas pela FDA e por outras agências internacionais para que a gente tenha uma celeridade maior na aprovação disso. Então, de fato, mesmo se a política monetária precisar voltar a ser contracionista em algum momento, quando o hiato do produto estiver mais fechado, as pressões de demanda forem maiores, acho que o Carlos tem razão, quer dizer, nós ainda assim vamos estar convivendo com uma inflação, com uma taxa Selic baixa, né, para os padrões históricos do Brasil. E dá para aproveitar isso, quer dizer, precisa fazer a lição de casa no lado fiscal, tem que ter regras claras, tem que ter uma harmonização das regras. O Brasil é pródigo em criar regras fiscais, normas, legislações, emendas constitucionais, só que não é pródigo em cumprir as regras fiscais. Então, nós temos que ter uma responsabilidade fiscal, o espírito da responsabilidade fiscal, mais espalhado na sociedade, nas nossas elites, nas elites burocráticas, políticas, empresariais. Isso é o fundamental. O Brasil tem poupança baixa, precisa ter gastos do governo mais contidos, né, ao longo do tempo. Esse é o nosso desafio estrutural, é o desafio fundamental que precisa ser resolvido. Não é uma condição suficiente para ter crescimento, mas é necessária. Agora, Felipe, você vê condições do Brasil cumprir as projeções que se tem em relação ao crescimento, alguma coisa em torno de 3,5% no ano que vem, que não vai repor o retrocesso que tivemos neste ano totalmente, né? O tombo do PIB deve passar dos 4,5%, você falou que pode chegar até 5%. Mas o Brasil tem condições de sustentar esse crescimento e talvez caminhar para um avanço mais robusto e ter a questão também da condição desse crescimento, porque parte vai ser carrego deste ano, então já está no processo de recuperação, entra no embalo e garante um crescimento para o ano que vem. Mas aquele crescimento com investimentos, aquilo que você citou de início, que é a necessidade de a gente ter estruturalmente mudanças na economia para garantir mais competitividade, abrir oportunidades no cenário internacional. Você vê um cenário propício para isso? Ou falta amadurecer projetos, falta amadurecer, inclusive, a posição do governo em relação a esse crescimento? Olha, nossa projeção é 2,8%. Quer dizer, já é menos. Tem no relatório que nós divulgamos nesta segunda-feira, né, o relatório de acompanhamento fiscal, a gente colocou um viés de alta porque houve uma revisão da série histórica, né, na divulgação do PIB trimestral, e também o carry-over, o efeito carregamento, aumentou um pouco. Então, esse ano, em vez de queda de 5, vai ser uma queda mais próxima de 4,5, e ano que vem, nosso crescimento, a projeção oficial é 2,8, mas pode ser um pouco maior. A ociosidade da economia é muito grande, então você cresce com uma certa facilidade em cima dessa ociosidade, sem gerar inflação, até um certo limite. Mas para sair dessa mediocridade de 2,5%, 3%, e para crescer 4%, 4,5%, nós vamos ter que fazer muito mais coisa. Aí tem uma agenda de abertura comercial, de redução do custo Brasil, de aprovação de uma reforma tributária que reduza efetivamente o custo e aumente a facilidade de se fazer negócios no país, a própria reforma do Estado, e uma melhora de 180 graus na questão da infraestrutura. É preciso reorientar o BNDES, ter uma atuação mais transparente, focada em projetos que tenham externalidade positiva para estimular o setor privado. Não adianta a gente esquecer do setor público, porque o setor privado investe com juros baixos, mas ele investe também quando o setor público faz bons projetos de investimento em infraestrutura. E para isso precisa ter espaço fiscal. E para isso você precisa ter uma menor lassidão nas contas públicas, né? É uma escolha que precisa ser feita para que o Brasil possa caminhar para um país que tem taxas mais altas de crescimento e que, de fato, possa aumentar a renda média da população. Hoje eu não vejo esse cenário. Acho que nós estamos aí, o cenário base é crescer em torno de 3%, e aí, no médio prazo, a gente tem a estimativa da função de produção, que mostra que o PIB potencial é algo como 2,3%, se você pegar a média do período de 2023 a 2030. Então, olhando isso, o que seria preciso fazer? Ter uma série de medidas nessa agenda da produtividade, e isso está bem diagnosticado pelos economistas, né? O que precisaria ser feito
para aumentar a produtividade dos fatores de produção. Agora, Felipe, você fala muito na necessidade de reformas, eu acho que é uma outra pauta importante que a gente tem que discutir. Do ponto de vista de fortalecimento do crescimento econômico, qual seria hoje a prioridade? A gente sabe que há uma frustração com relação às condições colocadas, por exemplo, na reforma administrativa. Ela não vai produzir resultado imediato, ela pode estabelecer uma perspectiva melhor. Eu acho que, em termos de resultado, ela talvez seja até mais amena do que foi a reforma da Previdência, que já começa a produzir algum resultado, né, estabeleceu uma perspectiva melhor, ajudou, inclusive, nessa redução dos juros para 2%. E tem a questão da reforma tributária também. Né? O que seria mais relevante, a gente pensando em perspectiva de país? Eu acho que a reforma previdenciária foi um passo importante. Em 1999, ela não foi aprovada por um único voto, né? A questão da fixação da idade mínima. Mas você tinha feito o fator previdenciário, que foi um avanço incremental importante. Depois, nos governos seguintes, fez o FUNPRESP, que tratou de equacionar a questão atuarial dos servidores públicos, avançou em algumas regras novas também, e agora, finalmente, em 2019, depois do esforço do governo Temer, aprovou-se essa reforma da Previdência. E ela vai gerar efeitos. Quer dizer, na próxima década, a despesa do INSS deve ficar estável, em torno de 9 a 9,5% do PIB. Sem a reforma, ela ficaria provavelmente 2 pontos do PIB mais alta, essa despesa. Agora, a reforma administrativa pode ser que tenha efeitos fiscais ou não, mas ela ajudaria a que o Estado se tornasse mais racional, mais eficiente, que pudesse entregar serviços de melhor qualidade com o mesmo orçamento, esse tipo de coisa, né? Por exemplo, alongamento das carreiras dos servidores, a proibição de você ter uma progressão automática apenas por tempo de serviço nas carreiras, também a questão da redução dos salários iniciais, para que você crie mais estímulo para a subida na carreira, por meio de avaliação de desempenho, como acontece em geral no setor privado. E, finalmente, a reforma tributária, acho que ela é muito polêmica e tem uma questão de que ela envolve várias trincheiras, né, de batalha. A primeira é a federativa. Veja, São Paulo não vai querer perder o ISS. Então, você aprovar uma PEC 45 e dizer para o prefeito de São Paulo, olha, agora você não vai ter mais o ISS. Você vai ter aí um recurso partilhado por uma conta central, coisa do tipo. Mesma coisa para os governadores, né? Vocês não vão mais ter o ICMS. Isso é difícil, quer dizer, tem que ter um convencimento, tem que mostrar que a arrecadação vai estar garantida. A outra trincheira é setorial. A indústria gosta da reforma da PEC 45, o setor de serviços não gosta. Por quê? Porque quando você migra a tributação do IVA, o Brasil já tem o IVA, é o ICMS, só que ele é tributado na origem e no destino. A ideia do IBS, né, da PEC 45 e da PEC 110, é você migrar tudo para o destino. Então, isso favorece quem tem muitos elos na cadeia produtiva, que é o caso da indústria, e desfavorece o setor de serviços. Então, também tem essa trincheira onde precisa se travar uma batalha. Há uma alternativa que seria você pensar em reformas mais pontuais, né? Não reformas tão amplas assim. Acho que esse debate ainda vai precisar amadurecer bastante, mas é possível que ele tenha algum impacto sobre a taxa de crescimento futura. E, Carlos Borges, nessa questão da reforma, especialmente da tributária, há restrições aí do setor imobiliário, da construção, há uma preocupação com relação a esse impacto, é o que o Felipe falava, né, da receptividade nos vários setores de atividade. Nós temos conversado bastante sobre isso e o impacto é muito significativo para o setor, né? Então, eu acho que na linha que o Felipe comentou é muito complexo, né? Porque você tem questões setoriais, você tem questões estaduais, federativas, né? Então, a impressão que dá é que a gente vai ter ainda um longo processo de maturação, né? Que talvez passe até o ano que vem, assim como chegou um ponto, né, na reforma previdenciária que até a sociedade se convenceu, né? Acho que isso, o Brasil foi
pelo que eu li bastante, um dos poucos países em que houve um apoio tão grande da sociedade, né, em relação, mas demorou muito tempo, né? Quanto tempo a gente vinha falando na reforma previdenciária, né? Então, agora, eu queria até saber do Felipe um pouquinho da questão da reforma política, né? Porque para fazer tudo isso a gente precisa de pessoas, né? E a gente tem um problema também aí, né, que parece permear tudo isso aí, e que poderia, a médio prazo, melhorar aí a qualidade, né, desse processo, que seria a reforma política, talvez não se aplicando diretamente aos atuais, né, mas é melhor ter daqui a 10 anos do que não ter nunca, né, por exemplo. Não sei, a gente vê como um ponto também aí crucial aí permeando todas essas reformas maiores aí. Eu acho que tem que se discutir as questões do sistema político. A gente fez algumas mudanças recentemente da proibição de coligações. Isso já vai produzir um efeito de reorganização dos partidos, provavelmente redução do número de partidos, o que pode ser algo positivo. Mas o sistema presidencialista brasileiro, ele envolve o chamado presidencialismo de coalizão, que requer a boa negociação política, quer dizer, a questão de envolver os partidos no governo, ter uma base importante no Congresso para que as suas agendas avancem, né? Agora, o sistema parlamentarista ele é mais eficiente nesse sentido, porque ele requer menos, ele exige menos do ponto de vista da negociação política. Então, chegou-se a discutir em 2016, 2017 o chamado semipresidencialismo, né? Tentando se espelhar em modelos de outros países, mas essa discussão ficou mais fria, né, recentemente. O que eu acho é que o doutor Ulisses Guimarães sempre dizia, se você não gosta desse congresso, espera o próximo, né? Ele gostava de dizer isso para mostrar que a tendência era sempre você ter parlamentares e uma composição do congresso que não ia necessariamente agradar, né? Mas a democracia é assim, quer dizer, ela, em última instância, bem ou mal, ela reflete os anseios da sociedade, ela tem um custo de governabilidade, é óbvio, mas aí é que entra a liderança, né? O poder executivo tem um poder muito grande no Brasil, o governo central, a presidência da República. Então, você vê que em momentos-chave, por exemplo, em 99, o ministro Malan coordenou, junto com a FMI, a adoção de metas de resultado primário. Isso teve um sucesso tal que a dívida pública brasileira caiu por 10 anos seguidos, né? Depois veio a contabilidade criativa, desmontou-se esse regime de metas de resultado primário, e aí depois, em 2016, o teto de gastos. Agora, a lei de responsabilidade fiscal, em 2000, o presidente Fernando Henrique nem era tão popular, quer dizer, salvo engano, ele tinha 13% de popularidade, mas quando você tem um projeto bem desenhado tecnicamente e você tem players do governo operando ali e fazendo convencimento dos parlamentares, negociando, as coisas acontecem. A lei de responsabilidade fiscal completou 20 anos neste ano. E outros exemplos históricos que a gente poderia dar. Então, o que eu acho é que a reforma política é importante, mas mais do que isso é preciso ter um norte para a política econômica, fiscal e para as outras áreas também. Então, quando você tem um norte muito claro, o governo consegue fazer com que o Congresso caminhe na direção que ele gostaria. Quando não há esse norte muito claro, não há projetos tão bem desenhados, aí o Congresso acaba tendo maior protagonismo e vai depender muito da liderança que tiver à frente. Eu acho que o presidente Rodrigo Maia deu colaborações importantíssimas, né? No Senado também. Reclama-se muito da classe política, mas o Congresso aprovou uma reforma da Previdência que estava na agenda há pelo menos 20 anos, né? Deu um passo importante. A chegada da Covid mudou um pouco a bússola dos congressistas. A função objetiva do Congresso é diferente da função objetiva do Poder Executivo. Então, eu acho que tem um lack of leadership, aí uma falta de liderança por parte do Executivo que precisa ser suprida. E se ela não for suprida, nós vamos caminhando, fazendo o básico, né? O mínimo do mínimo, crescendo 2,5%, 3%, que é muito pouco para quem ainda tem uma renda per capita, como é o caso do Brasil,
que é 25% da renda per capita da média dos países desenvolvidos. Agora, Felipe, nessa questão aí, por exemplo, a gente vê essas pautas econômicas, voltando à questão da PEC emergencial, ela foi apresentada no ano passado. E a gente viu a dificuldade, eles não conseguiram fechar o texto da PEC emergencial, mesmo com a proximidade do governo com o Centrão, que está cuidando mais dessa questão. Nós vimos que só recentemente o governo conseguiu apresentar uma pequena fatia do que ele pretende fazer em termos de reforma tributária. Então, é o que você fala, falta um programa efetivo. Se tem muita promessa, por exemplo, em relação à privatização, e você tem poucos projetos, você não tem um formato do que se pretende, por exemplo, em relação à Eletrobras. Então, falta essa liderança do governo, talvez porque falte um posicionamento interno do governo em relação a exatamente o que se pretende fazer, né? Eu não sou daqueles que crucificam o ministro Paulo Guedes. Eu acho que ele tem uma formação inquestionável, tem experiência. Agora, Brasília é uma coisa diferente, né? É uma disciplina que nem todos cursaram. E aí, quando você chega em Brasília com boas ideias, mas com ideias claras, podem ser boas ou ruins, você pode até ter bom discurso, mas para fazer isso acontecer, você tem que usar bem a burocracia, que é de altíssima qualidade, né? O Brasil tem uma elite burocrática muito boa. A gente sempre vê na imprensa uma crítica muito grande, e com razão, aos chamados pagamentos de salários extra-teto, remuneratório e que tais, mas a gente tem, por outro lado, pessoas na Secretaria de Orçamento Federal, no Tesouro Nacional, na consultoria do Senado e da Câmara, gente muito competente. Só que isso precisa ser utilizado da melhor forma possível. Então, veja, a questão, o exemplo da PEC emergencial. Você tinha que ter o melhor desenho técnico possível, pôr isso debaixo do braço e vender para o Congresso. Então, quando o Plano Real foi apresentado, tinha nada menos, nada mais que Edmar Baixa, um dos maiores, se não o maior economista do Brasil, fazendo essa venda, essa negociação direto, ele, economista, com os parlamentares. Olha, o que você precisa, explica como funciona o plano, uma coisa super complexa, né, como o Plano Real, como foi o Plano Real, e conseguiram. Outros exemplos, o FUNPRESP no governo do PT. Então, falta articulação política e falta você aproveitar bem a burocracia técnica, o executivo, né, para ter um desenho ótimo daquilo que ele quer fazer, colocar debaixo do braço e vender no Congresso. É assim que funciona. Quer dizer, essa é a boa política. Não dá para achar, por exemplo, que você simplesmente escreve uma minuta de projeto, aí manda para o Congresso e fala, bom, agora a bola está com vocês. Não, não é assim. Quer dizer, o teto de gastos, por exemplo. Eu me lembro dos técnicos do governo, da equipe do ministro Henrique Meirelles, ficavam diuturnamente no Congresso para convencer os parlamentares, para explicar o que seria o teto, para mostrar projeções, para falar, olha, vai funcionar assim, vai funcionar assado. Então, não dá para prescindir disso, né? Eu acho que é isso que está faltando. E, Carlos Borges, os empresários ficam no aguardo da definição desse cenário de um programa macroeconômico mais crível, né, em que as coisas aconteçam com mais rapidez, né, para dar segurança quanto à perspectiva. Por exemplo, a gente vê esse embalo positivo agora de recuperação quase em V, ou em V mesmo, do setor da construção, mas é apostar no futuro, né? De novo, todo mundo aqui. O empresário da construção civil ele tem que ser mais otimista do que os outros empresários, né? Porque a gente empreende, a gente adquire um terreno para lançar daqui a 18 meses e para ter resultado 24 ou 36 meses depois. Então, se a gente não acreditar no futuro, a gente não trabalha, né? Especialmente, né? E aí entra esse grau de volatilidade, né, que dificulta muito o nosso planejamento de longo prazo, né? Nós temos feito um enorme esforço aí para conseguir celeridade nas aprovações, nas licenças ambientais, né? Tem sido uma pauta muito importante do Secov, mas não tem alternativa, porque hoje a
gente até fala, né, acho que no setor, a gente faz um planejamento estratégico, mas a nossa questão é atuar estrategicamente, né? Porque 2 ou 3 meses depois você tem que jogar fora aquilo lá e fazer tudo de novo, né? Porque o grau de incerteza é muito alto. Mas, apesar disso, a gente encara o Brasil como um país de muitas oportunidades, né? Acho que uma coisa que acho que o Delfino Neto que falava, né? Ninguém segura o Brasil, né? Não tem como segurar o Brasil, né? Então, eu acho que a nossa diversidade, a nossa qualidade dos empresários, né, a nossa estrutura, né, comparativamente aí pelo menos aos BRICS, né, vamos colocar assim, nossa estrutura de judiciária, com todas as críticas que nós temos, então fazem com que a gente tenha uma visão aí otimista, né, mas realmente com muitos solavancos, né? Eu também vejo um cenário aí de continuidade da instabilidade política, né, nessa polarização que já está ocorrendo aí há alguns anos, e uma dificuldade realmente de entendimento de que não tem mágica, né? Quer dizer, não dá para fazer que nem a Argentina, proibir de demitir, como foi feito lá, né? Quer dizer, aparentemente é uma medida simples, né? Coloca na caneta lá, proibir de demitir, como se isso pudesse, de alguma forma, resolver de maneira simples, rápida, um problema extremamente complexo, né? Então, agora, o caminho é como o Felipe falou, é a boa política, a democracia tem essa característica, é a sociedade civil, de maneira legítima, transparente, fazer o seu lobby do bem, buscar um ambiente de negócios melhor, de maneira legítima, clara, né? Buscando diminuir os custos do Brasil. Então, é uma tarefa que vai exigir muito trabalho e pouco resultado e a longo prazo, e a gente deve estar... Isso não deve nos deixar menos entusiasmados para trabalhar para um país melhor aí para as nossas próximas gerações, né? Então, a gente vê assim, mas nós continuamos investindo, e eu diria que hoje a grande maioria das empresas do setor da construção civil está trabalhando para crescer e acreditando no país, né, com todas essas situações aí que foram colocadas. E, Felipe, a gente vê que essa questão política pesa muito. Eu acho que um grande exemplo foi, por exemplo, a LDO, que nós não vimos condições de se formar uma comissão mista, né? Teve aprovação, claro que houve uma mobilização de última hora para evitar uma condição ainda mais desfavorável no começo do ano, mas a situação foi sendo empurrada. A gente vê que tem um embate aí em torno das possíveis candidaturas para a presidência da Câmara e do Senado, principalmente da Câmara, não é? E isso pode atrapalhar, esticar um pouco mais a corda no começo de 2021, não é? Eu acho que é uma certa ilusão do governo de que mudar a política na Câmara e no Senado pode lhe dar o condão de avançar em certas agendas. Se o governo não tiver proposta, não tiver um rumo, não tiver um norte, não vai acontecer isso. Quer dizer, a Câmara e o Senado são instituições que, bem ou mal, funcionam. E esse checks and balances entre os poderes também funciona. Então, o que o Executivo precisa parar e pensar é o que ele quer fazer nos próximos 2 anos. Quais são as prioridades? Qual o espaço fiscal orçamentário para essas prioridades? O que vai ser cortado? Quanto vai ter que aumentar de receita? Se tiver que aumentar a receita, quem paga essa conta? Qual o percentual de gastos tributários que vai ser revisto? Então, são muitas questões, Denise, sem resposta. Isso é que preocupa demais. A minha esperança é que para esses próximos 2 anos a gente possa ter aí o governo atuando a partir do aprendizado que ele teve na parte inicial do mandato e que com essa mudança a gente possa ter políticas públicas de melhor qualidade. Mas hoje eu estou mais pessimista, né? O que me deixa um pouco mais esperançoso, como eu comecei falando em resposta à sua primeira pergunta, é a questão da solução para a Covid, né? Finalmente a gente está vendo a questão das vacinas e o governo realmente abandonou o negacionismo e abraçou essa questão, ontem com um evento muito grande, né? O que é bom, né? É preciso registrar, mas o Brasil tem uma longa agenda econômica de infraestrutura, de reposicionamento do BNDES, de reequilíbrio da relação dívida-PIB,
que são questões fundamentais, né? E não são fáceis de serem resolvidas. Eu espero que nesses próximos 2 anos a gente possa ter uma agenda econômica e fiscal digna desse nome, né? E, Felipe, tem toda essa situação a ser aprovada em relação às medidas, não é? Começamos o ano com a LDO e depois falta a aprovação de orçamento, falta a aprovação da PEC emergencial, se é que vai sair, e de todos os gatilhos possíveis para garantir uma situação de maior estabilidade. Você acha que dá para esperar até quando? A gente contando com essa eleição para a presidência da Câmara e do Senado no mês de fevereiro. Até quando os agentes teriam paciência, se poderia ter esse comportamento um pouco mais favorável do mercado, que está menos problemas, por exemplo, do lado do câmbio pressionado, pressões sobre o Banco Central em relação a juros. Não é? Muita gente acredita que possa haver até uma antecipação da elevação da Selic, se a situação desenhada de começo de ano não for muito favorável. A LDO é a primeira peça orçamentária, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela foi enviada em abril, com um erro crasso, né, que foi colocar uma meta flutuante de resultado primário. E, na época, eu critiquei e não deu outra. O TCU mandou o governo fixar uma meta e abandonar esse negócio de meta flutuante. Agora, anteontem, o Ministério da Economia enviou uma mensagem ao Congresso Nacional fixando a meta em 247,1 bilhões de déficit primário. Então, corrigiu o problema aos 45 do segundo tempo, mas corrigiu. Também houve um prejuízo grande do debate orçamentário, não houve a questão de comissões, né? O debate mais aprofundado sobre as regras fiscais, mas a LDO tá resolvida. E o problema da LDO é que ela traz também uma regra que permite a execução do chamado 1/12 do projeto de orçamento, que é a segunda lei orçamentária, quer dizer, o orçamento propriamente dito, PLOA, né? Proposta de Lei Orçamentária Anual. Então, entrando em 2021 agora, não vai ter o orçamento aprovado, mas você pode pagar o gasto obrigatório e pode pagar 1/12 da discricionária. E vai tocando a vida em janeiro e fevereiro dessa forma. Provavelmente o orçamento vai ser apreciado em março. Agora, a questão que fica, Denise, e aí sim eu acho que pode gerar apreensão, e o mercado está em polvorosa por causa disso, mas não só o mercado, todo mundo que está atento à agenda nacional também está, que é o teto de gastos, como é que resolve, e a questão do nível baixíssimo da despesa discricionária, nesse contexto em que gastos vão ser necessários, que já é uma realidade, nós já estamos vendo isso. A própria questão da vacina é um gasto não previsto, então você precisa ter essa solução desenhada até março, pelo menos, para que se possa ter um ano melhor no ano que vem. Perfeito, nós vamos chegando ao final da nossa live. Eu passo a palavra ao Carlos Borges aí para encerramento, que é vice-presidente de Tecnologia e Sustentabilidade do Secov São Paulo. Carlos Borges, obrigada pela sua participação. Denise, Felipe, eu que agradeço. Foi uma aula aqui do Felipe, foi um prazer aí aprender um pouquinho mais, né? E vamos lutar juntos aí, cada um no seu papel aí, para a gente construir, né, um país melhor, uma sociedade. E chamou uma atenção algo que o Felipe comentou sobre a questão de a gente ficar, né, como eu comentei, esperando uma reforma política, né? Quando você pode, com bons políticos, no atual contexto, com liderança, com projetos, tentar fazer o melhor agora e não esperar amanhã, né? Então, eu acho que isso, uma coisa que me marcou, eu queria realçar aí nessa fala, é mais muito legal. E aproveito para desejar para todo mundo aí um ótimo Natal, um excelente ano e, se Deus quiser, com solução Covid para 2021. Obrigado a todos. Perfeito, e eu agradeço a participação do Felipe Salto, que é economista e diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que a IFE vem executando, que tem recebido elogios aí da classe política, inclusive com alguns puxões de orelha que vocês passam aí na falta de compromisso, né, com o ajuste das finanças, mas é um trabalho reconhecido, inclusive, no exterior. Felipe, muito obrigada e um bom dia para você e um bom fechamento de ano. Obrigado, Denise, Carlos. Carlos, foi um prazer conhecê-lo aqui, ainda que virtualmente. Cumprimentar o Secov pelo evento e agradecer a Denise também pelas palavras. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom Natal para vocês dois e para todos que estão aqui nos assistindo. Obrigado.
Ótimo dia a todos. Obrigado.